Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. O tema pela qual eu estou refletindo hoje, o trecho se encontra no dia 24 de novembro de 1903, volume 6 do Livro do Céu. Jesus vem aqui nos falar a respeito da palavra dele, né? A palavra dele são tantos elos de graça. A graça que é a palavra de Jesus, né? E o que essa palavra faz na pessoa, né? As obras que a palavra de Deus podem realizar na vida da pessoa que coloca em prática a palavra de Deus. Aqui o Senhor vem a nos falar sobre essa questão. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole, mãe, da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Como cada palavra de Jesus, são tantos elos de graça. Jesus fala à serva de Deus, Luísa Picarreta, e a nós: Filha, eu sou a verdade mesma, e jamais pode sair de mim a falsidade. Jesus é a verdade, não pode sair falsidade dele. Ou mais alguma coisa que o homem não compreende. E isto faço para fazer ver que, se não se compreende bem a palavra, como se pode compreender em tudo o Criador? Olha só, é verdade. Se a criatura humana não compreende bem, né, a palavra de Deus, como é que pode compreender o Criador, né? Como é que nós podemos buscar entender a Deus se nós não entendemos aquilo que Deus vem a nos falar? Mas, no entanto, a alma deve corresponder, pondo em prática a minha palavra. A pessoa tem que colocar em prática a palavra de Deus, né? Essa palavra tem que gerar vida na pessoa. Eu lembrei que foi falado na escola esses dias sobre isso, né? Alimentar a vida divina com a palavra, com esses ensinamentos de Jesus, alimentamos a vida divina em nós, né? Alimentamos a presença de Deus em nós com a palavra, com os ensinamentos de Jesus. Porque cada palavra são tantos elos de graça que saem de mim, dos quais faço dom à criatura. Olha só, cada palavra são elos de graça, são graças que saem do próprio Jesus, dos quais faço dom à criatura. E se corresponde, estes elos os acorrenta aos outros já adquiridos. Então, se a pessoa corresponde às graças que Deus a dá, né? Se ela corresponde colocando em prática a palavra de Deus, as graças que vêm em colocar em prática a palavra de Deus, né? Ela se prende a esses elos, né? Esses elos que saem do coração de Jesus. São elos de graça que envolvem a criatura e acorrenta outros elos já adquiridos, né? Outras graças já adquiridas. Deus, quando ele concede as graças aos seus filhos, ele é muito generoso, muito bondoso, né? Deus está dando sempre mais e mais graças. E essas graças, o Senhor vem aqui nos falar que saem do seu próprio coração. E como é que acontece a pessoa receber essas graças, né? Colocando em prática a palavra conhecida, os ensinamentos conhecidos. Quantos
que não são os ensinamentos que Deus nos concede por meio desses escritos? Quantos ensinamentos que Jesus nos deixou por meio desses escritos? Se não os devolve a seu Criador. Então, se a pessoa não corresponde, né, a essas graças que Deus quer derramar aos seus filhos, ele devolve a si, ao seu Criador, fica em Deus, não vai até a criatura. E não só isto, senão que eu somente falo quando vejo a capacidade da criatura que pode receber esse dom. Olha só. Então, não é só isso, senão que ele fala por meio da pessoa, né? Quando ele vê a capacidade da criatura de receber este dom. Deus não dá um dom para alguém se ele não percebe, né? Se ele não vê que aquela pessoa tem condições de receber aquele dom. Todo dom que Deus nos concede é porque ele sabe que nós podemos corresponder àquele dom, não por força nossa, né? Não por mérito nosso, mas pela graça de Deus. É Deus que faz essa obra, né? Não é nossa força humana, não tem essa realidade de força humana. É graça de Deus, é mover de Deus. A criatura, ela corresponde, ela dá o sim dela à graça, né? Ao dom que Deus quer concedê-la. E correspondendo-me, não só adquire tantos elos de graça, então não, a pessoa não só adquire as graças de Deus, mas adquire também tantos elos de sabedoria divina. Olha só, sabedoria divina. Quantas pessoas que muitas vezes nós vemos, nossa, essa pessoa é sábia, né? Quanta sabedoria que essa pessoa tem, como ela é sábia. É o próprio Deus agindo por meio dela, né? É o próprio Deus que dá essa sabedoria. A sabedoria não é dela, a sabedoria é divina. Essa sabedoria é de Deus que está atuando nela. E se os vejo acorrentados com a correspondência, né? A alma que é correspondente àquilo que o Senhor a pede, né? Aquilo que ao Senhor confia, disponho-me a dar-lhe outros dons. Então, se existe a correspondência, Deus dá mais dons. Quanto mais a alma se abandona nele, né? Quanto mais a alma corresponde ao querer de Deus, à vontade de Deus, quanto mais a alma está disponível à obra de Deus, aquilo que Deus quer fazer por meio dela, mais dons ele concede essa alma, né? Para mais ela atuar, para mais ela fazer o bem, para mais ela poder ser esse instrumento, né? Deus poder agir por meio dela, poder atuar por meio dela, viver plenamente por meio dela. Mas se vejo meus dons rejeitados, retiro-me guardado, silencio. Olha só. Então, se os dons mas se os dons, né, são rejeitados, se a pessoa não corresponde ao dom que ele concede à alma, né, à criatura, retiro-me guardado, silencio, né? Então, Jesus se silencia diante dessa situação, né? Ele silencia. Então, como é importante essa abertura diante daquilo que o Senhor vem a nos falar, né? Daquilo que o Senhor vem a nos ensinar por meio desses escritos, ter o coração aberto, tomar posse, como foi falado um tempo atrás na comunidade, de tomar posse dessas verdades. Ter a consciência de que essas verdades são para nós, sim, são para nós, para colocar em prática, né? Para ruminar, como é falado tanto da comunidade, Jesus também fala, né, nos escritos, né, ruminar a palavra, ruminar a palavra, né, digerir na mente, no coração, cada palavrinha, meditando esse ensinamento, né, na abertura daquilo que o Senhor quer nos falar por meio de cada ensinamento, por meio de cada palavra. E essa palavra, quanto mais conhecimento se tem, né, quanto mais entendimento se tem dessas palavras, mais vai alimentando essa vida divina da criatura, né? Vai alimentando essa pessoa, né? É a sabedoria divina.
É o próprio Deus atuante por meio dessa pessoa, né? Da sabedoria divina, não é uma sabedoria humana, não é um entendimento humano. Dar aos outros o entendimento divino, isso que é importante. Dar aos outros aquilo que o Senhor mesmo fala, não é da nossa cabeça, né? Não é daquilo que a gente entende ou daquilo que a gente acha que é melhor, porque o ser humano muitas vezes acaba deformando, né, a palavra de Deus conforme aquilo que ele quer, conforme aquilo que ele acha melhor, que ele acha o certo. E o pensamento de Deus não é igual ao nosso pensamento. Então, como é importante essa questão, né? De realmente colocar em prática aquilo que Jesus fala, aquilo que Deus ensina, não querer mudar aquilo que Deus fala, né? Como é falar na comunidade, não querer enfeitar, né? Não querer enfeitar para deixar mais bonito, né? Para deixar melhor para que as outras pessoas gostem, mas falar a palavra do jeito que ela está, nua e crua, do jeito que ela está, informar a verdade do jeito como ela se encontra, do jeito como Deus deixou claramente, e assim também na Bíblia, né, na palavra de Deus, no Evangelho, quando Jesus dá os ensinamentos, fala, transmitir às pessoas exatamente aquilo que está escrito, né? Aquilo que foi revelado por Deus, não aquilo que é o bem-querer do homem, né? Não é para agradar a homens, né? Nós estamos aqui para agradar a Deus, para contentar a Deus, para reparar a Deus, para dar o amor, a satisfação a Deus. Nosso objetivo é a Deus, não é agradar homens, né? Isso é muito importante entender e colocando em prática essas verdades, o Senhor vai também nos dando esses dons, como ele fala, né? Os dons conforme o bem-querer de Deus. O bem-querer de Deus, a maneira como Deus quer, ele concede os dons para cada criatura da maneira como ele quer, conforme ele quer, diante de uma necessidade, né? Que o Senhor quer colocar a pessoa a serviço, né? A seu serviço. Então, ele concede os dons, são tantos dons que o Senhor concede seus filhos e filhas, e quanto mais a pessoa está abandonada, quanto mais a pessoa se lança na sua obra, né? Naquilo que Deus quer, mais dons ele concede à criatura. E se a criatura não corresponde aos seus dons, ele silencia. Ele silencia. Então, quando a gente vê um pregador, né? Quando a gente vê alguém pregando a palavra de Deus, a gente consegue perceber quando aquela pessoa ela realmente está vivendo aquilo que ela está falando. A gente consegue perceber quando realmente alguém que prega, né, ela está vivendo aquilo que prega, porque existe uma sabedoria divina, existe um entendimento divino, né? Para aqueles que falam da divina vontade, que levam essas verdades, é sabedoria divina, né? É sabedoria divina que sai dessas verdades, para que realmente fala aquilo que está no livro do céu, né? Aquilo que Jesus fala aqui claramente no livro do céu. E mais Jesus vai se comunicar por meio daquela pessoa, para levar essas verdades aos outros, né? Mas ele vai falar por meio daquela pessoa aos seus filhos e filhas, mas aquela pessoa vai ser realmente esse canal, né? Esse porta-voz, como Jesus fala aqui no livro do céu, esse porta-voz dessas verdades, mas ele ainda vai se comunicar. Agora, se a alma se silencia, se ela não leva essas verdades, né? Jesus também se silencia nela. Não silêncio de correspondência, Jesus também se silencia nela. Jesus vai falar para que justamente a pessoa fale para os outros, né? Para que Jesus fale por meio da pessoa. Amém. Fiat.